A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Graças a Deus. Você que está pela internet, seja bem-vindo. É um prazer você aí conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e venha se interagir conosco. Amém? Romanos capítulo 4, irmãos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre que as promessas de Deus são alcançadas pela fé. Amém, irmãos? É por fé. Aqui é por fé, irmãos. Aqui é confiança naquilo que Deus diz. Então, capítulo 4 de Romanos, nós vamos ler vários versículos, mas eu vou ler um versículo aqui e depois nós vamos orar e depois vamos meditar. Vem aqui comigo no versículo 13, capítulo 4, versículo 13, fala assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. É por fé. Promessas de Deus se alcança pela fé. Aleluia. Que essa palavra abençoe as nossas vidas e aos que vão ouvir pela internet. Oremos. Pai amado e querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas e por essa oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Nós somos vasos de barro nas Tuas mãos, somos as Tuas ovelhas e somos os Teus filhos que queremos aprender de Ti. Queremos ser instruídos, orientados por Ti. Fala conosco, ensina-nos na Tua palavra, pelo Teu Espírito. Trabalha a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. Toma-me, Senhor, como Teu instrumento para que eu possa dar voz à Tua voz, para que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos edificados por Ti. Aquietamo-nos para ouvir-Te. Fala-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém, amados. Bom, promessas de Deus se alcança pela fé. Isso é importantíssimo nós entendermos. Porque uma boa parte da tradição religiosa evangélica aí fora estão buscando alcançar as promessas de Deus por obras legalistas. E nós vamos ver nesse capítulo 4 aqui, o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo separado, escolhido por Deus aos gentios, instruindo o povo a viverem por fé, a confiarem nas promessas de Deus e a alcançar essas promessas pela fé. Aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Romanos, Paulo faz aqui uma pergunta aos irmãos de Roma. Ele diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então ele está falando aqui que Abraão, ele alcançou a promessa de ser pai de muitas nações, de ser uma bênção. Ele alcançou essa promessa pela carne ou pela fé? É uma pergunta que ele está fazendo aos irmãos de Roma. E aí ele diz no versículo 2: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então assim, ele está dizendo, se Abraão ele alcançou algo, uma justificação, se ele alcançou as promessas por obras, então ele tem que se gloriar nas obras que ele alcançou, mas não diante de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque nenhuma obra que nós fizermos vai nos justificar diante de Deus, irmãos. Porque o padrão de Deus é muito alto. Nenhuma obra. Tem que ser por fé, tem que ser por graça, tem que ser por confiança em Deus. E aí ele vai dizer assim no versículo 3, porque que diz a Escritura? Creu Abraão e isso lhe foi o quê? Imputado como justiça. Então ele acreditou. Irmãos, você foi chamado para acreditar nas promessas de Deus até o fim da sua existência. Mas acreditar de todo o seu coração
salvação sem as obras da lei. Quais são as obras da lei, irmãos? Me ajuda aí. Quais são as obras da lei? Jejum, campanha, ir no monte orar, guardar sábado, os rituais todos, as cerimônias todas que existem, que diz, se você... Esse dia eu estava no carro e eu vi lá, né, coloquei lá no programa lá, evangélico, tradicional, eu estava na rodovia e tal, e eu coloquei, aí apareceu lá, e aí estava assim dizendo assim: olha, venha fazer um jejum de arroz e feijão, para você alcançar a sua prosperidade. Jejum de arroz e feijão, no rádio, milhares de pessoas ouvindo isso aí. Sabe? Então assim, mas Abraão não fez nada disso. Acha Abraão fazendo isso para poder alcançar aquilo? Abraão creu, Deus disse: olha, Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Você nem sabe, mas você crê em mim? Você crê na minha palavra? Então vai. Ele não foi fazer um jejum para poder confirmar o que Deus disse. Ele não foi fazer uma campanha de 7 sexta-feira para confirmar o que Deus disse. Ele tinha 75 anos de idade, já estava velho. Ele não questionou, não fez nada. Ele disse: o senhor falou, está falado, então vamos embora. Pegou tudo e saiu andando. Deserto adentro. O senhor disse, não disse? Não creio. Bora. Amado, as promessas de Deus, elas não estão condicionadas a obras legalistas. Elas estão condicionadas à fé. Então diz Paulo que ele creu, ele acreditou e disse: eu creio. Você tem que crer, irmão, que 2023 é coisa boa para a nossa vida. Pastor, mas o governo, amado, o nosso Deus continua no trono, reinando e dominando todas as coisas. Aleluia. Nós não estamos dependentes de governos nenhum. Nós somos a igreja de Cristo e nós vamos triunfar sempre, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Você tem que crer nisso, acredita nisso. E aí ele diz assim, no versículo 4: ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se a pessoa vive de obras legalistas para tentar agradar a Deus ou alcançar a promessa de Deus, ela já não está mais segundo a graça. Pode ter um nome de graça, pode falar da graça, mas está no jejum do arroz e feijão? Então, já não é graça. Está na campanha? Não é graça. Está no sal grosso? Está no corredor? Está no seu... Não é graça. Não é graça. Graça, você crê somente. O Senhor Deus disse que nós somos uma igreja, um povo, um reino inabalável. Que nós vamos prevalecer sempre, triunfar sempre, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Foi Deus que disse, então nós vamos crer nisso e acabou. Amém. É a palavra dele. Então ele disse: se a pessoa faz qualquer obra, então o galardão dela não é segundo a graça, não tem nada com graça, tem a ver com a lei. E a lei é condenação e morte, é dívida. Porque se você faz uma obra tentando alcançar uma promessa, você vai ter que fazer as 613 ordenanças que existem. Ninguém nunca fez. Nunca fez. Nem Moisés fez, irmãos. Não fez. Porque não dá para fazer. É muita coisa. Então, se você fizer um ritual e não fizer todos os rituais, todos que estão lá em Levítico, que estão lá em Números, em Êxodo, você está devendo, você fica devendo. Não, eu só guardo o sábado. Ah, mas se você guarda o sábado, mas você também não faz os outros 613 ordenanças que vai desde alimentação, culinária, amado, você está na dívida. Então eu prefiro não fazer nada disso e confiar em Jesus, confiar na palavra dele. Amém, irmãos? Descansar nele. O nosso galardão é segundo a graça. Diga comigo: meu galardão é segundo a graça. É segundo a graça. É a graça de Deus, irmãos. Aleluia. É aí que nós vamos confiar e agarrar e caminhar a nossa vida.
Ele fala assim no versículo 5: mas aquele que não pratica, ou seja, aquele que não vive segundo a dívida, segundo as obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, o injusto, né? Aquele que o Senhor nos justificou, o pecador, e a sua fé lhe é imputada como justiça. O que é uma coisa imputada, irmãos? Colocado lá dentro como justiça. Então, nós não fazemos nenhuma obra aqui nessa igreja. Da lei não. O que nós temos aqui é fruto do Espírito. As pessoas ficam até incomodadas, né? Quando chegamos, escuta, aqui não tem nada, não tem um sal, não tem um negócio, não tem um demônio, não tem um exorcismo, não tem nada. Aqui nós temos Jesus, que é suficiente, a graça de Deus é suficiente. Para nós a graça é suficiente. Eu confio nas promessas do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Os problemas que existem e que Ele permite é porque Ele já me deu força e me capacitou para mim poder enfrentá-los e vencê-los no nome do Senhor Jesus. Eu creio no Senhor, nas promessas de Deus. Acabou. Então quem não vive das obras diz que o nosso galardão é segundo a graça e que foi imputado, colocado dentro de nós a justiça de Deus. Você crê nisso? Acabou. Pastor, mas e a minha natureza? Sim, nós continuamos com uma natureza que é tendenciosa ao maligno, uma natureza que nos humilha, um corpo que envelhece, que adoece. Sabe aquela natureza maligna que nós possuímos? Tudo isso existe. Mas sabe como é que nós enfrentamos isso, irmãos? Pela fé. Aleluia. Fé, irmãos. Você pensa que Abraão ficou olhando, né? Eu estou velhinho, estou acabadinho, eu estou murchinho. Não, ele diz, mas a palavra do Senhor Deus disse. Ele disse, ele prometeu. Ele olhou para a palavra de Deus. Você não tem que olhar para a sua situação que é maligna, humana. Olha para a palavra. Amém? Amém. A fé é na palavra, porque ela é que nos garante que vamos acessar as promessas do Senhor nas nossas vidas. E aí ele diz assim no versículo 6: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Olha que legal, Davi disse isso. Olha, bem-aventurado, feliz é aquele que sem ter que fazer obra nenhuma, Deus imputou, colocou nele a justiça, porque vive por fé. Somos nós. Nós somos felizes. Por isso nós somos abençoados, vitoriosos. Amado, porque o Senhor imputou em nós a justiça dele através da fé. Versículo 7: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Somos nós. Amém? Você crê nisso? Amado, você tem que crer que os seus pecados, que as nossas maldades, as nossas malignidades, que toda a nossa perversidade humana foi por Cristo perdoado e cravado na cruz. Você crê nisso? Amém. Eu não estava lá, eu não vi, mas eu creio. Eu descanso nessa certeza, mas Ele fez por mim. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, justificado. Por que o sistema... Não, porque para você que quer ter os seus pecados justificados, vem aqui fazer a campanha da justificação, a campanha da salvação. Estamos na campanha da salvação. Bom, a campanha da salvação foi feita na cruz. Lá foi feita uma campanha perfeita. Percebe? Então nós temos que descansar no Senhor. Então aqui, Paulo está dizendo, feliz, bem-aventurado, são esses que foram os seus pecados perdoados e cobertos os seus pecados, e ele então crê nisso. Você tem que crer nisso. Ele diz no versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O Senhor não imputa pecado sobre nós, sabia? Sabe como é que Deus nos olha, nos vê? Ele não nos vê com as nossas falhas, com a nossa natureza maligna. Ele não vê, porque se Ele nos visse assim, nós seríamos destruídos, nós não teríamos acesso a Ele. Ele não nos vê dessa forma. Por mais que nós temos e possuímos essa natureza terrível, mas nós somos pessoas que vivem por fé, que têm uma consciência em Cristo, que sabem que nós somos pecadores, porém justificados em Cristo Jesus. Então Ele olha para nós segundo o que Ele fez na cruz do Calvário, mediante a fé que nós temos nele. Amém?
com todas as nossas falhas que nós possuímos, porque nós possuímos, irmãos, que nós somos cri-cri, nós somos problemáticos na carne, é ou não é? Mas Ele olha para nós, porque nós temos essa fé que Ele nos deu, sim ou não? Porque o sangue dele na cruz do Calvário já nos perdoou. Ele olha para nós, Ele não imputa, Ele não coloca em nós, Ele não vê pecado em mim e em você, Ele não vê. Por mais que nós somos humanos falhos, Ele não vê, Ele vê o sangue dele que foi derramado em nossas vidas. E aí Ele diz assim no versículo 9, ó, vem pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então veja, sabe quando que Abraão ele começou a viver por fé? Antes da circuncisão, antes de qualquer obra. Ele estava lá no meio dos parentes dele lá, que era tudo idólatra. De repente o Senhor vem e diz: Abraão, sai daí, sai daí. Ele não fez nenhum tipo de obra, não era circunciso, não tinha feito circuncisão, nada não. Ele creu e ele foi justificado por essa confiança que ele manifestou em Deus. A circuncisão, Abraão não existiu, é lá na frente, mas já estava vivendo por fé. Já estava vivendo por fé. Então aqui Paulo está dizendo: olha, a incircuncisão ou a circuncisão, mas na verdade a fé é superior a isso, tanto para um quanto para outro. A fé é superior. Porque a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então, Abraão foi justificado diante de Deus sem fazer nenhuma obra. Ele não tomou ceia, não batizou nas águas, nada disso. Ele não tinha circuncidado, não fez jejum, nada disso. Ele creu, ele ouviu a voz de Deus e diz: ah, tá bom, o Senhor está falando, eu creio. Ele foi justificado. As pessoas que vivem de rituais de obras legalistas são as pessoas que buscam um desencargo de consciência. Você já percebeu, não? Irmãos, quando nós erramos, não tem muito o que fazer. Se a gente tiver que colher na carne, vai colher corrupção na carne. Acabou. Simples assim. Mas não tem muito o que fazer, não tem nada o que fazer. O sistema religioso ensina as pessoas: você errou, pisou o pezinho fora, então agora você tem que confessar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar, fica assim a ceia, faz batido de novo. Tem que bater de novo para lavar o pecado que você cometeu. Não é assim? O sistema fala. Mas não tem o que fazer. Se eu e você errar, nós vamos pagar na nossa carne, na corrupção da carne. Mas diante de Deus não tem mais nada. Tudo que tinha que ser feito pelo pecado já foi feito na cruz do Calvário. Tudo está lá, foi feito lá. Então eu e você não tem que fazer mais nada. Alguém diz: não, eu estou na carne, eu tenho que me santificar, vou lá para o monte orar. Amado, você vai lá no monte, mas depois que você voltar, você vai perceber que a sua carne ela continua maligna e não se converte a Deus. Porque não se converte, você está lá, humilha a gente. Percebe? Por isso que Paulo diz que é pelo Espírito que se mortifica a carne, não é pelas as obras da lei. Não são pelas obras da lei que justifica, que mortifica a carne. Como que você mortifica a carne? Pelo Espírito. E pelo Espírito é por fé, é por graça. Aquela consciência de que você está em Cristo, Cristo está em você. Aquela consciência de que Cristo em mim é a esperança da glória. Olha que glorioso, irmão. É outro nível. E aí ele diz assim no versículo 10: como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Está falando sobre Abraão. Como é que a justiça, a fé foi imputada a Abraão? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Quando ele praticou alguma obra ou sem praticar nenhuma obra? Sem praticar nenhuma obra. Não na circuncisão, mas na incircuncisão, sem nenhuma obra, ele foi justificado e foi imputado à justiça. Você sabe, amado, o povo da lei, eu tenho um monte de parentes meus que são de lá e tal. E a consciência desse povo é uma consciência de pecado. Não é uma consciência em graça de justiça imputada por Cristo. Foi Cristo que imputou, que colocou em nós a justificação. Ele fez isso, 100% ele fez.
colocou dentro de você. Por isso que os eleitos de Deus estão nas mãos de Deus e ninguém tira. As ovelhas do Senhor. Por quê? Porque Ele mesmo já fez isso. Como nós não teríamos nenhuma condição, ninguém de nós teríamos nenhuma condição de fazer. João Batista falou isso, ele falou assim, olha, mas esse aí tira o pecado, esse aí esse consegue, eu não, eu fico aqui batizando vocês para arrependimento, mas esse aí vai tirar o pecado, com esse o negócio é diferente. Então eu não tenho condições, você não tem condições, nós não teríamos nenhuma condição de se justificar diante de Deus, irmão. Você acha que nós vamos chegar diante de Deus na eternidade e dizer, não, eu ia todo culto lá domingo, o que é? E aí, o que isso tem a ver? Você fazia isso porque você tinha amizade, comunhão lá com os irmãos, mas o que tem a ver? Não, mas eu fiz uma caridade, eu guardei um sábado, eu fiz um jejum de arroz e feijão. Mas o que isso tem a ver? Isso não justifica você. Agora, olha, estou aqui diante do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro já me purificou de todo o pecado. Olha que lindo, irmão. É Jesus que fez a obra por nós. Então, Abraão foi justificado não na circuncisão, na incircuncisão, sem fazer obra nenhuma. Ele creu. Fé, essa tem que ser a nossa fé. 11. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Então, é lógico que Abraão lá na frente ele foi circuncidado como um sinal da fé, mas ele já vivia por fé, irmãos, antes de qualquer tipo de obra, para que fosse pai de todos os que creem. Diga, eu creio. Eu creio. Então, se você crê, você é filho de Abraão que creu, e se Abraão alcançou, você vai alcançar as promessas de Deus também. Amém, aleluia. Amém? Pode crer nisso, vai alcançar, nós vamos alcançar. E aí ele diz, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, do mesmo jeito que Deus manifestou em Abraão, cumprindo as suas promessas pela fé que ele teve, do mesmo jeito, nós também vamos ver a manifestação de Deus em nossas vidas através da fé. Confiar no Senhor, irmãos. E é interessante, aqui nós temos vários irmãos de uma idade já, 60, 70 anos. Abraão tinha 75, quando Deus falou com ele de uma promessa grandiosa. Ele creu, hein? Levou 25 anos para ele poder ver essa promessa. Com 100 anos, ele viu a promessa que Deus havia feito aos 75 anos de idade. Você vê que não tem idade, não, irmão, não tem essa coisa, não, agora já estou velho, já estou no fim da linha. Fim da linha é coisa nenhuma. Deus tem coisas boas para a tua vida, acredita nisso, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que os velhos vão florescer. Amém. Amém, irmãos? Acredita nisso. Não fica achando que as promessas de Deus são só para os novinhos, para os menininhos, para os rapazinhos novinhos, não. A promessa de Deus é para nós todos, para quem crê, para quem acredita. E nós vamos alcançar essas promessas em nossas vidas. E aí ele diz no versículo 12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Então, ele está dizendo, olha, Abraão, ele andou por fé, e todos os que andarem por fé, não importa, irmão, não importa. Se as pessoas são aqui do Brasil, se são lá dos Estados Unidos, se são lá do Japão, se é lá de Israel, se é na Europa, não importa onde, está andando por fé, então são filhos de Abraão, vão acessar as promessas de Deus na tua vida. Acredita que está em Cristo e Cristo está nele, então são pessoas candidatas sérias mesmo de ver a manifestação de Deus na sua vida. Então ele é o pai da fé, o pai daqueles que acreditam, né? E ele diz no versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, não foi feita, irmãos. Sabe onde é que a lei veio manifestar na sua amplitude total? 450 anos depois de Abraão. Foi que Deus deu a lei para Moisés. Lembra que lá em João 1,17 fala que a lei foi dada por Moisés.
Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só que essa graça que veio por Jesus Cristo, ela veio na sua plenitude. Porém, Abraão, já os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles já viviam por fé, viviam por graça. Você vê, vamos pegar Jacó, irmão. Você sabe o que a palavra significa Jacó? Quem sabe? A palavra Jacó, o que significa? Ninguém sabe. Significa enganador. Por isso que Deus depois lá na frente mudou o nome dele de Jacó para Israel. Jacó, ele era terrível, irmão. Terrível. Ele enganou o pai dele, enganou o irmão, aproveitou da fraqueza do irmão, passou por cima e tal. Depois ele foi morar na casa do sogro lá e tal, e fez os negócios lá, combinou um negócio com o sogro lá. Aí ele foi lá e ele foi aumentando o seu rebanho. O pastor Deus estava sendo abençoado, então, mas vai ver as falcatruas o negócio. E Deus foi dando um jeito, foi colocando ele para cima e foi fazendo acontecer. Jacó era terrível, irmãos. Mas Deus amava ele. E ele vivia por fé. Ele confiava em Deus. Percebe o que eu estou dizendo? Não estou incentivando você a fazer falcatrua. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que olhar para você, olhar para as suas falhas, e você não pode ter uma baixa autoestima e achar que Deus, o padrão moral de Deus é muito alto, irmãos. Se Deus for pegar o padrão moral dele para poder achar em nós esse padrão, então, perdido, porque ninguém vai conseguir atingir esse padrão de Deus. Ninguém vai. Somos todos carentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E Deus amava tanto Jacó que quando Labão pegou lá, quando Jacó saiu com a sua família, com seus rebanhos, e aí Labão ficou irritado, e Labão falou assim: não, eu vou atrás dele, eu vou pegar todo mundo aqui, não vamos lá dar uma coça em Jacó. Ele pegou as mulheres, as filhas de Labão, levou tudo embora. E Labão falou: não, nós vamos dar uma coça nele. O Senhor, através do anjo, apareceu para Labão e falou: você não toca nesse homem não, que não te mata. Está na Bíblia. O homem que vive por fé, irmão, o homem que vive por fé, pode vir o governo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pode vir a crise A, B, C, D, pode vir a cepa A, B, C, D, E, F. Vive por fé? O Senhor desloca anjos poderosos para trabalhar em teu favor. Você crê nisso? Amém. Acredita nisso, irmãos. Creia nisso. Mas as minhas falhas. Não, Jacó sofreu muito por causa das falhas dele. Sofreu muito, ficou temeroso, ficou medroso na hora de ter que encontrar com o irmão. Ele sofreu na carne, teve muito sofrimento. Depois, aquilo que ele plantou de engano, ele colheu lá na frente. Mas Deus nunca deixou de amar ele, e ele nunca deixou de acessar as promessas de Deus, porque ele vivia por fé. Percebe? Então a fé, ela já permeava o coração dos patriarcas antes da lei. Abraão viveu por graça, irmãos. Isaac, Jacó, tudo viveram por graça, acreditando em Deus. Deus, se o Senhor for comigo, me guardar, eu creio, então eu vou viver dessa forma. Sabe essa coisa de você acreditar que Deus está no controle da tua vida? Você não está vendo nada, as notícias todas que estão aí não contribuem, mas você fala: eu sinto que Deus está no controle, eu sinto que há uma promessa de Deus para a minha vida. Sabe essa coisa? Isso não é explicável, irmãos. Isso é sobrenatural na nossa vida. Eu creio nisso. Alguém me perguntou esses dias: você não está com medo com essa situação toda? Eu falei: não. As crises, sempre que elas vêm, ela me deixa mais forte. Veio a Covid, eu saí mais forte da Covid. Os problemas que existem não me destroem, porque maior é o que está comigo do que o que está nesse mundo. Amém? Amém. Essa tem que ser a nossa confiança em Deus. E aí ele diz assim, no versículo 14, ele fala assim: porque se os que são da lei são herdeiros, os que praticam obras da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada.
Meu Deus do céu. Olha o ápice da escrita de Paulo a Roma. Ele diz, olha, se a promessa de Deus tiver que ser manifestada pelo jejum de arroz e feijão, então a fé não é nada. Se a promessa de Deus tiver que se manifestar pela campanha e pela corrente, pelo guardar do sábado, pelos batismos, pelas abluções, por todas as coisas, então a fé é vã. Você percebe, irmãos, que não tem como coadunar fé com obras da lei? E ele fala, a fé é vã e a promessa não será cessada, será aniquilada. Irmãos, nós somos um povo abençoado aqui. Somos simples, humildes, mas nós vivemos por fé e nós temos visto Deus paulatinamente fazendo as suas promessas se cumprir em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Nós não temos uma expressão grande porque a gente não faz marketing. A gente não tem os marqueteiros para poder fazer os marqueteiros das religiões que são os mesmos da política. A gente não, mas a gente sabe que as promessas de Deus entre nós não está aniquilada, está se cumprindo dia após dia. O Senhor vai cuidando da nossa vida e da nossa família. Então quem vive das obras da lei não consegue acessar as promessas de Deus. Guarda isso para sempre. Quando alguém chamar você para o jejum do arroz e feijão, você tem que lembrar disso aqui. Olha, não adianta, cara, porque quem vive disso não acessa as promessas são aniquiladas. As promessas só são alcançadas pela fé. A fé de Abraão. A fé que não envolve nenhum tipo de obras, sacrifícios, campanhas, nada disso. E ele diz assim no versículo, para nós poder, vamos caminhar aqui para o final. Ele fala assim, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então aqui ele já está começando a falar sobre a lei com mais força. Então quem vive de obras da lei vive debaixo de ira e não das promessas de Deus. Quem vive debaixo da graça vive debaixo das promessas de Deus. Olha o versículo 16, porque é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, para que seja por graça, tem que ser por fé, senão não é, as promessas não são alcançadas. Eu vou parar por aqui e numa próxima vez a gente vai dar continuidade a esse texto aqui. Mas as promessas de Deus, se você quer as promessas de Deus se cumprir na tua vida, você quer? Você quer as promessas de Deus? Amém. Então é por fé. Confia piamente de todo o seu coração nas promessas de Deus, que Deus está no controle, que a tua vida está debaixo da graça do Senhor, que você é guiado pelo Espírito Santo. Você vai ver que o seu coração vai se alegrar, o teu espírito vai se fortalecer, a sua mente será sempre uma mente de Cristo e você terá força para caminhar e enfrentar os obstáculos dessa vida. Amém. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.